Bom dia. Romanos 10, a partir do versículo 16. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, a partir do versículo 16. Mesmo assim, nem todos os israelitas aceitaram o evangelho, porquanto declarou Isaías: Senhor, quem acreditou em nossa mensagem? Já Deus usando o profeta Isaías no passado, né? Porque Isaías, ele profetizou mais ou menos ali uns 700 anos antes da vinda de Cristo. E ele, Deus usando ele, já está falando assim: quem acreditou em nossa mensagem? Cristo, durante 3 anos, nós vemos que ele não parava, ele ficava circulando de aldeia, cidade, tudo ali, pregando o evangelho, né? Ensinando sobre o reino, operando milagres e maravilhas, mostrando o poder de Deus. Mas mesmo assim, os judeus, a maioria, não acreditaram, não creram nele. Como estava falando ontem, é muito poucos os judeus que são cristãos. A maioria, né, os ortodoxos, ainda estão crendo na lei, estão agora com o projeto lá de inaugurar o terceiro templo. Inclusive, algum dia, um tempo atrás, vieram me perguntar por que terceiro templo. Porque o primeiro foi aquele construído por Salomão. Ele foi destruído na época pelo rei da Babilônia. Aí depois eles reconstruíram aquele templo 70 anos depois. E depois também foi destruído. E agora estão querendo reconstruir novamente. E querem trazer tudo aquilo, né? As mesmas coisas, os sacrifícios, o holocausto, o sacerdócio. Trazer a lei novamente. Isso por quê? Porque eles não creram em Jesus, eles não acreditaram que Jesus seria o Messias, seria o Filho de Deus. Então, alguma novidade para Deus? Não, Deus sabia disso. Veja que 700 anos antes eu já estava usando o profeta para quem creu em nossa pregação. São poucos que creram em Jesus. E mesmo hoje, pelo mundo, estão falando aqui dos judeus, mas vamos falar dos evangélicos. Hoje a maioria dos evangélicos também são religiosos. Mas não crê em Jesus. Quem crê aceita ele como ele é e vive o evangelho, pratica. Os judeus, eles falam que acreditam em Deus, são servos de Deus, mas não praticam a palavra de Deus. Eles não praticam o evangelho, não praticam nada. Da mesma forma, os evangélicos. Versículo 17 fala: com consequência, a fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas vêm pela palavra de Cristo. Você adquire a fé, você fortalece a fé, você ouvindo o evangelho. Cada vez que você ouve o evangelho, entende, a sua fé vai aumentando. Você vai conhecer mais Cristo, sua fé vai aumentando. Porque o evangelho que é as boas novas, tá? E as boas novas é por quê? Pela palavra de Cristo. A nossa talvez pessoal, não. Eu quero ter fé, eu peço o Senhor para aumentar a fé correta, pode pedir, mas vem buscar aqui. Vem ler aqui. Vem meditar aqui. Vem praticar aqui. E é isso que é necessário, principalmente. Versículo 18 fala: mas então indago, será que não ouviram? Evidentemente que sim. Por toda a terra sua voz ecoou, e as suas palavras até os confins do mundo.
Ah, mas as pessoas não se converteram porque eles não ouviram o Evangelho, não ouviram a palavra de Deus. Ouviram. Não tem ninguém hoje que pode falar que eu não sou convertido, que eu não vejo a palavra de Deus, eu não ouvi, ninguém me ensinou. Porque a palavra de Deus hoje em toda parte. Toda parte. Hoje, de Bíblia, em toda parte tem. As pessoas hoje não têm dificuldade para adquirir uma Bíblia, para conseguir uma Bíblia, para ter acesso a uma Bíblia. Hoje você escuta falar para Deus, você liga o rádio, você está na internet, em toda parte. Sempre tem alguém falando sobre Deus. Se você quiser, você se converte. Mas por que as pessoas não se convertem? Porque não querem. É como o próprio Isaías também fala, ouviram com o coração duro. Você ouve de qualquer maneira, com certeza você não vai se converter. Porque você não quer. Pregou, já estão falando de Deus. Deus é bom, sim. Jesus é bom, tá, mas tudo bem. Versículo 19 fala, ora, questiona outra vez. Será que Israel não compreendeu a mensagem? Em primeiro lugar, Moisés proclamou, farei que tenham ciúme de quem não é meu povo. Eu os provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. Moisés também, falando, do futuro, falou, olha, Paulo está perguntando até se será que o povo não compreenderam? Israel, não compreendeu? Não compreendeu. Não quiseram compreender. Moisés tinha dito, falei que eles têm um ciúme. Ficaria até com ira, de um povo que não era dele. Que não era do Senhor. Porque nós não éramos. Tantas regiões pagãs hoje, por exemplo, citar aí um exemplo, de maneira até grotesca, por exemplo, da África, um país dominado ali por aquelas tribos, e a maioria dela envolvida com adorações a espíritos, demônios, outras coisas, Mas a África também ouviu sobre quantos africanos se converteram. Estou dando um exemplo. E quantos dos outros países? Ou seja, esse era um povo distante, assim como nós também. Era um povo distante, que não conhecíamos o Senhor. O Senhor inicialmente veio para Israel. Mas nós fomos alcançados, o Senhor nos chamou, nós nos convertemos ao Senhor, enquanto Israel não. Aí as pessoas ficam, meu Deus, eu não consigo entender por que Israel sempre está em guerra. Mas o Senhor disse que estaria em guerra sempre. Porque eles não aceitaram Jesus, eles não concordam, eles não aceitam a palavra do Senhor. O Senhor disse que teriam guerra sempre. Mas por que não é vencido nunca? Porque não é destruído Israel. Porque o Senhor disse que ele sempre manteria acesa uma chama, sempre, ou seja, tentariam acabar, destruir com Israel, mas não destruiria, não por causa da força dele, mas por causa da palavra do Senhor, a promessa dele se cumpre de todas as maneiras. Mas veja que sempre vários países ali do mundo árabe estão contra Israel. Mas não vão vencer, pode ter certeza que vão vencer, não vão vencer porque o Senhor já prometeu que isso não vai acontecer. Mas os israelitas continuam em desobediência. E então nós fomos alcançados e os judeus, claro, tem ciúme. Vamos ver por que esse povo lá, falam tanto de Deus, de Jesus, e não é Jesus, aquela coisa toda. Mas muito bem. Versículo 20. E Isaías declarou com toda ousadia: fui achado por aqueles que não me procuravam, revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Nós achamos Jesus. Porque muitas pessoas falam, não,
Jesus me achou, não, quem estava perdido éramos nós, não era Jesus. Tá? Fomos encontrados, o Senhor nos recebeu, o Senhor nos chamou, e hoje Ele é o nosso Senhor, nós o adoramos. E volta a insistir, enquanto Israel até hoje estão lá adorando Moisés, adorando a lei, lá e adorando Davi. Versículo 21, quanto a Israel, no entanto, afirmou, o tempo todo estendia as mãos a um povo desobediente e rebelde. Não falar referência a Israel, falar não, o tempo todo estendia a mão a um povo que foi desobediente e rebelde, nós vemos isso. Tanto milagre, sinais maravilhosos que o Senhor fez em Israel, era para todos eles terem convertido realmente a Cristo. Mas recusaram, um povo desobediente, um povo rebelde, como a palavra fala. Muito bem, nós vamos, Romanos capítulo 11, versículo 1. Indago, portanto, acaso Deus rejeitou o seu povo? De forma nenhuma. Ora, eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Não, então Deus, será que desprezou o povo dele de uma vez? Desprezou Israel totalmente? Paulo faz a pergunta e ele mesmo responde. Ele falou, não, de maneira nenhuma. Eu também sou israelita. Eu também sou da tribo de Benjamim. O Senhor não desprezou todo Israel. O povo desprezou a Jesus. É que eu disse, a maioria, os judeus ortodoxos e tudo mais, eles não creem no Senhor. Mas aqueles que creram, aqueles que se converteram, aqueles que aceitaram Jesus, que aceitam Jesus, o Senhor aceita. Todos os judeus cristãos convertidos a Cristo estão na presença do Senhor. O Senhor não rejeitou, o Senhor não rejeita ninguém. Só que aquelas pessoas que não querem, eles vão padecer. Versículo 2 fala, Deus não desprezou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Ou não sabeis que a Escritura diz sobre Elias, como ele clamou a Deus contra Israel, segundo afirma a Escritura? Senhor, assassinaram teus profetas e destruíram os teus altares, e somente eu permaneci, e agora procuram matar-me. Então ele fala, olha, vou dar um exemplo, né? Paulo falando, lembra de Elias? Nós sabemos a história de Elias. Elias perseguido, correndo, fugindo, quase entrando em depressão, foge, vai para o deserto, aí entra debaixo de uma árvore lá, um zimbro lá e deita e dorme, aquele tipo de depressão, quando você está na depressão, fica assim. E ali, o Senhor envia um anjo para alimentá-lo, ele é alimentado, e o Senhor manda ele seguir. Aí o Senhor pergunta, mas o que está fazendo, Elias? Não vai. Fala, não, matar todos os seus profetas, Senhor. Só eu fiquei. Estão tentando me destruir. Aí o que o Senhor respondeu para ele? Falou, não, existem 7.000 joelhos que não se dobraram diante do Senhor. Então Paulo está usando isso como uma referência, para falar, não, então não é todo Israel. Não, todos os judeus, todos eles rejeitaram Jesus? Não, tem uma parte que se converteu a Cristo. Deus não rejeitou todo Israel, não, tem uma parte, apesar que seja uma pequena parte, mas eles se converteram a Cristo, eles creem em Cristo, eles acreditam em Cristo. Da mesma forma, pode fazer essa pergunta para nós, será que Deus rejeitou então todos os evangélicos? Porque eles vivem numa prática estranha aí? Não, claro que não. Mas aqueles que se converteram verdadeiramente ao Senhor, seguem o Senhor, esses serão salvos. O restante não, porque não querem. Assim como os judeus não querem. Eles querem de outra forma, do jeito deles. Não, nós entendemos assim, nós queremos assim. E não é assim. Acha que Deus vai fazer a vontade deles. Versículo 4.
Entretanto, ele declarou a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Então Deus respondeu para ele: falou, não, tem 7.000 homens aí. Da mesma forma, vejo muita pessoa falar, pastor, todas as igrejas aceitam aí segundo casamento, divórcio, adultério, ninguém. Eu não encontro igreja séria. Eu não encontro uma denominação, uma congregação séria que vive, que prega, que ensina a palavra de Deus. Não tem nenhuma. Eu sempre lembro desses versículos falando, olha, pode ter certeza que tem. Com certeza tem mais de 7.000 joelhos aí, mais de 7.000 igrejas que não se dobraram ao mundo, não aceitaram as coisas do mundo. Então, pode ter certeza que existem vários pastores que pregam a verdade, vivem a verdade e exigem realmente a prática do evangelho verdadeiro. O versículo 5 fala, assim, pois, em nossos dias, há igualmente um remanescente separado pela eleição da graça. Portanto, se é pela graça, já não é mais pelas obras. Caso fosse a graça, deixaria de ser a graça. O separou. Separado aqueles que converteram a eles serão salvos. Serão salvos que pela graça, por Jesus Cristo. Não com a prática de lei, igual estão pensando em fazer, holocausto, sacrifício. Não. Pela graça, a graça é em Jesus. Então existe, o Senhor já separou, o Senhor já sabe, aqueles, por exemplo, lá que se converteram a Ele, se renderam a Ele, que não estão nessa prática da lei, mas debaixo da graça. Eles serão salvos, que eu disse a vocês, que eu sempre falo, que estes judeus cristãos. Assim também é no nosso meio. Pastor, então todos vão padecer? Não, o Senhor conhece e sabe dos cristãos verdadeiros. Tá? E esses serão salvos. O restante, infelizmente, não. Por quê? Porque nós somos salvos pela graça. Não é por frequentar um templo evangélico, não é por participar de campanha, de envolvido, não são esses preceitos, não são esses rituais, mas nós somos salvos pela graça. É pela graça. Se fosse através de campanhas, de grandes ofertas, de desafios e tudo mais, não seria graça. Versículo 7. A que conclusão chegar? Israel não conseguiu a bênção pela qual tanto buscava, mas os eleitos a receberam. Os demais foram endurecidos. Israel não recebeu, viviam buscando e querendo ainda ter hoje a bênção, né? Que eles queriam mesmo. Não alcançaram. Mas, por quê? Porque já tinham o coração endurecido, o Senhor simplesmente endureceu mais. Mas aqueles outros que tinham realmente a intenção de conhecer o Senhor não somente os trouxe, os abençoou, eles estão vivos na presença dele. Nós aqui, que fomos chamados também, por que o Senhor nos chamou? Nós falamos sobre isso ontem. Porque o Senhor conhece nosso coração, nosso interior, viu que nós temos um coração voltado para Ele. Então Ele fortaleceu a nossa fé e nos chamou. Então, pastor, mas tem esses vários outros aí, tem uns que falam que é evangélico, mas faz tudo errado. Isso aí o Senhor endureceu o coração deles, permite, consente, concorda, até que eles cada vez mais afundem no pecado, né, desonrem, que eles ficam fazendo isso, desonrar o nome do Senhor, porque ele fica usando o nome do Senhor para fazer comércio, negócio e tudo mais. E conclusão,
para que eles sejam merecedores realmente de padecer por toda a eternidade. Tá? Que fala que aqui quando vão chegar, Israel não conseguiu a bênção pela qual tanto buscava, mas os eleitos a receberam, os demais foram endurecidos. Versículo 8, como está escrito, Deus lhe deu um espírito de entorpecimento, olhos para não enxergar e ouvidos para não escutar, até o presente dia. Então lá até hoje, lá batalhando, agora eu falei com você, a maioria querendo a lei, que seguir Moisés e tudo, o Senhor endureceu no coração deles para eles continuem nessa para sofrimento toda a eternidade. Aí você vê no outro e fala, pastor, por que várias pessoas são evangélicos, já tentei pregar para eles, mostrar a verdade, eles não querem saber a verdade. O Senhor já endureceu o coração deles, já disse coração endurecido, o pensamento, para que eles venham padecer. Então, por mais que venha pregar para eles jamais vão se converter. Por mais que eles escutem o evangelho verdadeiro, jamais vão se converter. Você já deve ter conhecido pessoas e conhecem pessoas que ouvem a verdade, você até tentou falar qual é a verdade, ela não quis ouvir, não quis aceitar. Não querem aceitar. Primeiro tem o coração duro. Aí o que o Senhor faz? Endurece ainda mais. Então, são pessoas que não terão salvação. Tá? Eles decidiram viver de outra maneira, o Senhor então cresceu mais, aí o coração endureceu mais, para que eles continuem não crendo, eles continuam não ouvindo, e venham padecer por toda a eternidade. Então, meu querido, entenda uma coisa, quando nós sabemos que hoje nós estamos na palavra do Senhor, na presença dEle, buscando o Evangelho, colocando em prática, hoje nós estamos diante dEle, então acredite, nós somos privilegiados, tá? O Senhor conheceu nosso coração, Ele nos chamou. Então somos privilegiados por Ele. Devemos agradecer, devemos glorificar sempre o nome dEle. Se eu estou aqui hoje diante de vocês falando do Evangelho, eu sou privilegiado. Pode acreditar. Ele percebeu meu coração, Ele me chamou. Eu estou na presença do Senhor porque Ele me chamou. Não esqueça, o próprio Senhor Jesus disse, olha, não foi vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós. Os nomeei para que vá e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Muito bem. Para ouvir, para não te escutar teu presente dia. Versículo 9. E Davi afirma que a mesa dele se transforma em laço e armadilha, pedra de tropeço em retribuição para eles. Davi falando no atrás do Salmo, fala exatamente isto. Escureça-lhe os seus olhos, para que não consigam ver e suas costas fiquem encurvadas para sempre. O próprio Davi já estava sendo usado por Deus ali, falou que isso ia acontecer, que eles não iriam enxergar, que não iriam, por ter o coração duro, né, que tudo deles seria armadilha para eles. Aí você vê, o povo hoje vive querem curtir bebedeira, né? Mesa cheia de bebida, cheia de farras. E dizem, não, isso que eu quero, isso que é vida boa, não, Deus está me abençoando, tem assim. Realmente é armadilha que vão cair, já caíram, e vão padecer. Tanto isso, vários outros exemplos. Versículo 11. Uma vez mais pergunto, acaso tropeçaram para que ficassem prostrados sobre a terra? De forma alguma. Antes, pela sua transgressão, veio a salvação para os gentios, para provocar ciúme em Israel. Não, por que aconteceu? Eles caíram, ficaram caídos, não levantaram lá no passado? Não. O que aconteceu? Eles erraram, estão errando, mas foi através da resistência deles que a palavra de Deus chegou até nós. Quando nós vimos Paulo falar lá em Atos, né? Falou, olha, já que vocês estão rejeitando, agora eu vou para os gentios. Paulo viajou toda a parte pregando, vários países
na Europa e tudo mais. Então, muito bem. Então foi por que isto? Porque o Senhor falou, não, que iria acontecer assim. Não existe nada por acaso. Tudo o Senhor já tinha mostrado, revelado muito antes exatamente o que iria acontecer. Versículo 12 fala, contudo, se a transgressão deles constitui riqueza para o mundo, e o seu insucesso, fortuna para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude. Uma vez que com o erro deles, com a rejeição deles a Cristo, com a dureza do coração deles, a palavra de Deus chegou até nós, o gentio, que nós fomos alcançados. Agora imagine, é isso que Paulo está dizendo, imagine Israel convertido a Cristo. Imagine se todo Israel ali, os judeus, os israelitas, os hebreus, fossem convertidos a Cristo. Se converter a Cristo. O mundo seria abalado de uma forma tremenda. Tremenda. E cada vez mais os cristãos verdadeiros se fortaleceriam, cresceriam mais e mais por toda uma parte do mundo. Veja que a palavra veio através de Israel. Chegou até nós. Mas os próprios hebreus, os próprios israelitas rejeitaram. Eles mesmos rejeitaram. Minoria que aceitou. E olha a quantidade pelo mundo todo, que é convertido, já se converteram ao Senhor. Imagine então todo Israel convertido. Imagine então Israel, um país cristão, de cristão seguidor de Cristo. O mundo seria abalado, seria de forma tremenda. Aqui ele fala, versículo 13. Agora estou falando a vós, gentios, considerando que eu sou apóstolo dos gentios. Exalto o meu ministério. Claro, estou falando agora para vocês, gentios, estou falando para nós que éramos gentios, né? Fala, olha, estou falando que esse é o meu ministério. Então eu exalto o meu ministério, cada um tem o seu ministério, cada um tem o seu chamado. Ele foi chamado para ser pregador dos gentios. E nós vimos ele pregando para o mundo todo, fazendo aquilo que o Senhor manda. Paulo foi obediente, nós temos que obedecer. Quando fala essa questão do ministério, é um negócio muito sério. Porque ministério não é nós que escolhemos, não. Eu vejo hoje aí essas igrejas evangélicas falando, o meu ministério é de louvar, cantar. O outro meio é de pregar, o meu é de viajar. O meu cada um escolhe aquilo que acha à vontade dele. Aquilo que lhe é mais conveniente. Mas o interessante é que quem realmente é chamado, o Senhor que escolhe o ministério e coloca. Às vezes é um ministério que a pessoa não quer. Eu, por exemplo, eu não escolhi o ministério de restauração de casamento, nem existia esse ministério. Mas o Senhor me colocou. Eu tinha outras pretensões, outro tipo de pensamento para mim agir como um homem de Deus. Meus planos eram outros. E nem mesmo eu tinha planos de ser pastor de uma igreja. O meu objetivo, na verdade, era sair pelo mundo pregando o evangelho, aonde me convidasse na igreja, ou nas ruas, ou nas praças, mas não ser pastor de uma igreja. Eu afirmava, não, jamais eu vou estar à frente de uma igreja, a igreja tem uma série de problemas, pode acreditar que ser pastor de igreja não é fácil, tem problemas administrativos,
tem problema com ovelha e tudo mais. E olha bem, era um ministério que eu não queria. O Senhor me fez, o Senhor que me colocou na frente de igreja, que eu não queria. Da mesma forma, o Senhor que me colocou para mim mexer com a restauração do casamento. Ele me capacitou, me treinou, me ensinou. Pronto, é ele. Então, o ministério, gente, não somos nós que escolhemos, mas é o Senhor. Nós temos que procurar fazer a vontade do Senhor quando a pessoa menos espera estar diante do ministério que o Senhor escolheu. Eu vejo pessoas perguntando, pastor, qual que é o meu ministério? Aí eu fico perguntando a Deus qual que é o meu ministério, qual que é o dom. Mas não tem essa preocupação, não. Preocupe-se em fazer a vontade do Senhor. Preocupe em viver o Evangelho. Fazer aquilo que o Senhor determina. Quando você menos esperar, você vai estar, então, obedecendo o Senhor. Que ele disse aqui, agora estou falando a vós gentios, considerando que eu sou apóstolo de gentios, exalto o meu ministério, na expectativa de que, de alguma forma, possa instigar ciúme entre os meus compatriotas, a fim de que algum deles sejam salvos. Lá eu estou pregando, vou pregar para os estrangeiros, até para despertar ciúmes entre os judeus, sabendo que nós estamos pregando por fora o mundo está se convertendo, igual pregou na Grécia, em vários países, então o que é na Itália? Então quem sabe, judeus, hebreus, eles sentam ciúme e também queiram se converter. Então era isso que o Paulo falava, todo ensinamento, estratégia que o Senhor deu para ele pregar o Evangelho. Muito bem, eu li hoje até o capítulo 11 de Romanos, foi até o versículo 14. Amanhã, querendo Deus, nós daremos continuidade a partir do versículo 15, tá bom? Todas as dúvidas nós lemos, esclarecemos na Bíblia. Por isto, em todo tempo, eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Então, bom dia.